tvRioPreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também. Que bacana que seja assim. E o nosso programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Se você acessar a página da TV Rio Preto no Facebook, você pode participar do assistir o nosso programa e participar, interagir conosco, inclusive enviando perguntas, observações, críticas e sugestões aqui para os nossos entrevistados. No programa de hoje nós vamos conversar sobre política e para isso estou recebendo aqui no Opinião Cidade um grande amigo, o ex-vereador de São José do Rio Preto, sindicalista, Laerte Teixeira da Costa. Laerte, como nós vamos falar sobre política, o Laerte está sempre envolvido com o movimento sindical brasileiro, preside a CAT, não é isso? Presidi a CAT, agora sou vice-presidente da UGT. Vice-presidente da UGT, foi presidente da CAT. Realmente uma grande expressão do sindicalismo brasileiro que nós temos aqui em nossa cidade. Laerte, muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa. É sempre muito agradável, muito gostoso conversar sobre política com você. Ainda que o assunto seja política municipal, um pouco meio comezinho, etc., meio primário, né? Às vezes os princípios... certamente você é uma pessoa que tem uma visão abrangente sobre a questão da política no mundo, etc. Podemos também conversar sobre isso, mas trazendo esse assunto para o nosso quintal, aqui para a aldeia, é também muito legal. Nós estamos de amanhã a 60 dias das eleições, 2 meses das eleições. Encurtou o prazo de campanha, né? Pois é, e a impressão que se dá... Isso favorece o sistema, né? Favorece quem já é vereador, quem tem um nome conhecido. Isso favorece essas pessoas, quer dizer, aqueles novatos que chegam agora vão ter mais dificuldades. Em relação à eleição, à sucessão municipal, nós temos 2 nomes que estão se destacando até agora. Sim. Temos outros também, mas o ex-prefeito Edinho Araújo e o deputado estadual Orlando Bolsoni estão liderando as expectativas acredito que sim. Em relação a isso. Vamos começar a falar sobre cada um deles. Tem outros candidatos, já tem vice definido. Por exemplo, o candidato Edinho Araújo foi o primeiro a definir, inclusive, a sua chapa completa. Definiu o seu vice-prefeito, que é o ex-deputado Eleusis Paiva, né? Me parece um nome importante nesse processo também, embora seja uma pessoa que ainda careça um pouco de um reconhecimento popular maior. Mas acho que sim, acho que é um candidato que vai agregar alguma coisa para a candidatura majoritária do prefeito. Fala um pouco sobre isso. Edinho Araújo. Não, eu acho que o Edinho tem um recall importante. Ele foi prefeito durante 8 anos, foi um prefeito que não teve assim nada a desaboná-lo muito fortemente. Tem as coisas que existem hoje em administração pública brasileira e conseguiu fazer um arco de aliança, me parece importante. Não sei quais são as alianças do Bolsoni, mas me parece, pelo que está anunciado aí nos jornais, que o Edinho tem um arco de alianças grande. E conseguiu a adesão do Eleusis, que era um potencial candidato a prefeito. Isso. O Eleusis, na minha opinião, cometeu o erro de não sair candidato na eleição passada. Ele poderia ter saído candidato na eleição passada e agora se apresentar mais conhecido como candidato a prefeito. Mas ele não saiu e agora opta por ser vice-prefeito do Edinho, uma chapa que tem possibilidades, sem nenhuma dúvida. Certamente de olho também no futuro, né? Certamente com algum acordo em relação ao futuro, voltar a ser deputado ou fazer alguma substituição aí no caso de não haver reeleição, né, que é uma discussão forte em Brasília hoje, não existir reeleição. Então, eu acho que o Eleusis deve estar olhando, como você diz, essa questão do futuro. O Edinho já é um nome feito, é um nome que é conhecido em todas as faixas, as pesquisas têm mostrado isso, e também tem mostrado que ele está na frente nas pesquisas, pelo menos as que têm sido divulgadas, a gente não sabe a procedência, mas a maioria dessas pesquisas que eu vi, que me mostraram, o Edinho aparece como na dianteira, né? Parece que ele tinha até algum tempo atrás, até uma semana atrás, 10 dias atrás, uma pedrinha no sapato aí, que era uma perspectiva de impugnação em função de ficha suja, etc., essas coisas todas. Agora essa denúncia foi retirada no Tribunal de Contas
por um conselheiro do Tribunal de Contas, o conselheiro Dimas Ramalho, né? Isso agora ele está limpo, não tem mais a ameaça de ficha suja, tal espada de Damocles que ficava pendurada sobre a cabeça. Ele tinha uma liminar, né? Antes ele disputou alguma eleição aí, acho que de deputado com liminar, e agora o Dimas, que é uma pessoa conhecida, foi do próprio PMDB, né? Retirou, não sei se retirou a coisa, mas enfim, para essa eleição ele pode disputar. Mas ele disputaria com liminar, eu acho que ele sabia que estava plenamente apto a disputar as eleições. Sem dúvida nenhuma, é um dos nomes fortes aí, é um dos protagonistas dessa eleição. Sem dúvida aparece hoje como o nome mais forte, na minha opinião. O outro candidato, que se for o Bolsonaro, tudo indica que será, me parece também um nome importante, um nome que tem uma boa imagem. Essa é a coisa que está mais a favor do Bolsonaro, né? A sua imagem, a imagem de técnico, de uma pessoa comedida, sensata, etc. Não que o Edinho não seja isso, mas o Bolsonaro tem uma boa fotografia na área, perante o público, sobretudo de classe média em Rio Preto. Esse pessoal que tem uma boa influência vê o Bolsonaro como um bom candidato, como uma pessoa decente, como uma pessoa que pode fazer. O Bolsonaro vai depender de alguns fatores. Fator principal, o fator vice, candidato a vice, né? O candidato a vice, e o fator principal é Valdomiro Lopes. Até que ponto o Valdomiro Lopes se envolve na eleição e realmente arregaça as mangas para isso. Se envolver, deve ser o grande eleitor dessa eleição, pode ser o prefeito Valdomiro Lopes. Não tenho dúvida, porque as pesquisas mostram que o Valdomiro tem 1/3 de popularidade no mínimo, pode ter mais, mas no mínimo ele tem 1/3 na cidade toda e sobretudo na periferia. Então é um nome importante, é um nome que pode transferir votos e é o grande eleitor do Bolsonaro ou de quem for o candidato da situação. Aparentemente ele está muito disposto a arregaçar a manga, né? A gente percebe que aparentemente sim, se esse episódio que estão dizendo, eu vi boatos aí de que o Paulera teria voltado ao ninho, né? Se ele está empenhado nisso, buscando realmente apoio... recuperar pelo menos as alianças. Os consolidar a aliança, significa que ele está arregaçando as mangas. E aí é preciso prestar atenção nisso. Agora vai ser difícil a gente fazer qualquer previsão a respeito das chances eleitorais do candidato Bolsonaro, sem saber se realmente ele vai estar aliado com o PSDB. Pode ser que o candidato a vice do Bolsonaro seja a doutora Ivani Vaz de Lima ou o deputado Vaz de Lima, você não acredita nisso? Eu não tenho dúvida que será ela a candidata a vice, porque ela foi vice só uma vez e ela está apta a ser novamente vice. Então é uma questão de acerto via governador, prefeito, essas coisas. E o deputado Vaz de Lima, que naturalmente tem os seus interesses. O deputado Vaz de Lima hoje é uma pessoa que tem uma experiência muito grande. Essa experiência mostra para ele alguns caminhos. Ele pode querer ser novamente presidente da Assembleia Legislativa. Ele pode querer ser um secretário de Estado. Certo. Então, ele vai buscar garantias de estar bem localizado depois das eleições municipais, neste resto de mandato do Alckmin. Então, a impressão que eu tenho é que ele está esperando, é que ele está aguardando para fazer, naturalmente, um acordo que lhe seja extremamente vantajoso. Acho isso possível, mas acho difícil que não seja, se ele concordar com a candidatura do Bolsonaro e o governo do Estado, o Alckmin e mais Zé Carlos Vaz de Lima vier apoiar o Bolsonaro, eu tenho a impressão de que a vice será a Ivani. Parece que essa questão, hoje os jornais noticiam que ela está meio em aberto ainda, né? Está em aberto, eu não sei muito a razão disso. Não dá para perceber, né? Nas entrelinhas você não percebe qual a razão. Eu já ouvi que haveria reações em alguns setores dessa aliança Valdomiro-Bolsonaro, que havia restrições, sobretudo aqueles vereadores que são donos de partidos, né? Que gostariam de ser candidato a vice, né, também. Então, essas complicações existem, mas se resolvem. De um jeito ou de outro. Sem dúvida.
Bom, o fator PT em São José do Rio Preto, o PT deve o Hilo é candidato. Atuar como protagonista mais uma O vez, Hilo vai é ser candidato. candidato. O Hilo João Paulo, o deputado João Paulo Hilo deve ser candidato. João Paulo Hilo é candidato, é um sujeito que tem uma excelente comunicação. Eu acho que ele deve ter aí, o PT pode ter aí de 8% a 10% de saída, daí para mais, e ele é muito bom de palanque e é muito bom de debate. Então é preciso prestar atenção, porque na medida em que o João Paulo cresça, ele vai tirar votos de alguém. Né? Vai tirar votos de alguém, ou do Edinho, ou do Bolsonaro, etc. Mesmo com essa animosidade do eleitorado, pelo menos da opinião pública, em relação ao PT, o Partido dos Trabalhadores... Especialmente em Rio Preto, né? Especialmente em Rio Preto, que é uma cidade de classe média, é uma cidade onde a Dilma já perdeu muito feio. Aqui a vitória do Aécio aqui em Rio Preto foi bastante expressiva. E aqui tem o Aloysio Nunes, né, do PSDB, é um nome muito importante, né? Então, se o Aloysio Alckmin vier aqui falar meu candidato é tal pessoa, se for o Bolsonaro, né, é importante. Quando a gente o apoio do Aloysio é importante aqui, ele teve uma votação expressiva para senador. Quando a gente tenta imaginar um leque de possíveis candidatos, etc., tentando ver se todas as correntes de opinião estão representadas, a gente às vezes força a memória até para ver se... E o empresariado participaria de algum modo? Chegou-se a dizer que o Belode, ex-presidente da Associação Comercial, poderia ser candidato a vice do ex-prefeito Edinho, e isso acabou não se confirmando agora. Isso é um pouco a capacidade que tem o Edinho de ampliar o leque de possíveis vices. Né? Ele nunca chega para você e diz, você vai ser meu vice. Ele diz, você tem possibilidade, você tem um bom perfil, né? Numa expressão chula, né? Edinho é macaco velho, né? Então a vida dele inteira foi feita de política a partir dos 20 e poucos anos de idade. Né? Mas agora, por exemplo, não há condições, imagino, viabilidade, por exemplo, de o empresariado, ou seja, o Olavo Tarraf, o Belode, outros nomes ligados ao empresariado, não tem chance. Não participariam desse processo agora, nessa eleição? Pode até participar, mas eu acho que participaria com muito pouca chance. Embora, por quê? Porque precisaria de um partido, de um tempo de televisão. Nós temos vários casos no Brasil na eleição passada, em que candidatos desconhecidos ganharam a eleição. O Londrina, me parece, foi um caso típico, em que o sujeito era desconhecido, tinha tempo de televisão, falou, eu vim aqui para acabar com a corrupção, isso aqui é uma pouca vergonha e tal, e conseguiu a simpatia do povo, acabou se elegendo. Então, esse tipo de coisa, indeterminada, surpreendente, imprevista, ainda existe. É uma porcentagem pequena, mas ela existe. Você precisa... Mais difícil numa eleição uma campanha bem mais curta, né? Mais difícil agora numa eleição mais curta. Mas é preciso você dar um crédito, uma porcentagem para imponderabilidade. O imponderável também está nesse jogo, né? Não é só Bolsonaro, Edinho, claro, Carlos Arnaldo e tal. Põe ali o imponderável e o imprevisto também como fatores que possam determinar o rumo da eleição. Carlos Arnaldo, ex-vereador Carlos Arnaldo, você menciona um nome agora que também corre à margem, né? Não está... ele tem um partido, PDT, eu não sei qual é o tempo de televisão, não sei se fez alguma aliança. É um moço bom, comunica bem, tem uma boa fotografia em televisão. Não sei, tem que esperar para ver como vai ser o andamento da sua campanha. Talvez seja um desses componentes imponderáveis aí. Desse é imponderável. Chegar lá, vir acabar com a corrupção, né? Tal, bota lá alguém para falar cartão vermelho para corrupção, etc. Né? Mas esse está com o Bolsonaro, que é o Oscar Godoy. Tá certo. É candidato? Não sei se ele é candidato, mas ele está afinado aí com o Valdomiro, Bolsonaro, etc. Bom, tem um outro personagem aí que sobre ele a gente não falou hoje ainda nada, mas que teve tomou uma decisão alguns dias atrás, que foi o ex-prefeito Manuel Antunes. Ele declarou que está fora do processo eleitoral nessa eleição municipal. Me parece que ele alegou aqui, entrevistado aqui, conversando com a gente aqui,
ele falou mesmo que a questão foi determinada pelo partido dele em razão da falta de recursos financeiros, né? Ele nunca teve, né? Todas as eleições, eu participei de 2 eleições com ele nunca teve. Na primeira eleição, foi fácil, havia uma eleição diferente, né? Foi voto vinculado, foi uma porção de coisas diferentes, e ele era desconhecido, e nós conseguimos recursos. Eu me lembro que eu fui em amigos, empresários de Rio Preto, e contribuíram para a campanha do professor Manuel Antunes. Mas depois, no exercício do mandato, o Manuel não deu respostas adequadas a esse pessoal que o ajudou. E isso já diminuiu um pouco para a próxima eleição do Manuel. Mas aí o Toninho era prefeito e o Toninho viabilizou os recursos para a campanha do Manuel e teve também a ajuda do Fleury, governador. Então ele teve 2 vezes recurso. E a partir daí, quando esgarçou o PMDB local, que o Edinho foi para um lado, Toninho para outro, Toninho permaneceu no PMDB e o Manuel foi para outro, aí acabou. Antes disso, houve uma conjunção de ventos favoráveis, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Sim. Até a questão do cidades de porte médio, dinheiro a fundo perdido, do governo, que tal, a administração né? dele fez uma bela administração no início. Muitas obras, e ele tinha toda aquela região do solo sagrado, ali da região da Zona Norte, que naquela época votava 2/3 era Manuel Antunes e não discutia, né? O Manuel não é um nome ainda ruim, o Manuel é um nome bom. É um nome bom, é uma pessoa que é bem vista, é vista como honesta, etc., mas que precisaria de muito recurso para alavancar o seu nome, para ter viabilidade. Até pelo tempo que ele já se encontra afastado do processo. E hoje, sem recurso, pode ter o nome que for, não tem viabilidade. Hoje, eleição é recurso, conhecimento. E o que você colocou no comecinho da nossa conversa aqui, essa campanha mais curta dificulta muito isso, complica muito esse processo. Eu acredito, por exemplo, que nós teremos, em que pese as críticas que se fazem à Câmara, aos vereadores, etc., a maioria vai se reeleger. A maioria vai se reeleger. Por quê? Porque já tem um trabalho, é um pessoal que já sabe aonde buscar... Conhece o caminho das pedras, né? Buscar não só recursos, como buscar voto. Né? Sabe? Eu vou pedir sua licença, Laerte, para a gente fazer um rápido intervalo e voltar daqui a pouco para falar sobre as perspectivas em relação à Câmara Municipal. O que é que nós vamos esperar em termos de renovação? Você já disse que talvez a maioria das pessoas consigam se reeleger, a maioria dos candidatos a vereador que forem candidatos à reeleição, talvez consigam se reeleger. A gente conversa sobre isso logo depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Rapidinho, a gente volta já. Navarro Building, obra pronta, últimos detalhes. Muito mais do que salas comerciais no principal eixo de ligação da Avenida Alberto Andaló para a Zona Sul de Rio Preto, com toda a estrutura de que o seu negócio não abre mão em segurança, facilidades e conveniência. Agora faça as contas. Quanto custaria toda essa praticidade em um imóvel isolado? O centro empresarial mais avançado de Rio Preto é também a decisão mais econômica e inteligente. Aproveite, últimas unidades. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Bar Sete Copas, 24 anos de tradição. Aberto de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e após às 18 horas. Refeições e marmitex todos os dias. Bar Sete Copas, Rua Pedro Amaral, 1141, Parque Industrial. Fone 17 3231 6993. Estamos de volta com Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto, hoje conversando com o ex-vereador Laerte Teixeira da Costa, nos dando aqui uma visão muito particular dele, muito
muito precisa dele, eu tenho certeza disso, em relação às perspectivas das próximas eleições municipais. De amanhã a 2 meses acontecem as eleições, vai ser no dia 2 de outubro, as eleições... Primeiro domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro, as eleições municipais. Aqui em São José do Rio Preto a gente já começa a ver uma definição do quadro eleitoral, ainda muita coisa, ainda há alguma água para passar dessa ponte, né? Semana tudo, decide, que né? Acho que até o dia 6, dia 7, acho que terminam os prazos, né? Então, eu acho que nós teremos, até domingo, as coisas estarão definidas. Por enquanto, a gente percebe que os candidatos estavam muito mais empenhados na construção das suas alianças do que propriamente na busca de votos. Ainda. Sempre assim, né? Isso acontece sempre. Assim. E aí a gente percebe que houve uma intensa movimentação. O ex-prefeito Edinho Araújo parece que saiu na frente, conseguiu começar a construir esse arco de alianças em favor dele. A gente conversou com isso agora há pouco. Quem está à frente na pesquisa sempre tem mais facilidade para fazer o arco de alianças. E o prefeito Valdomiro Lopes parece que reagiu a isso, começou a correr atrás dessas pessoas, de algumas dessas lideranças, para trazer de volta para a candidatura dele, que pode ser a candidatura do deputado Orlando Bolsonaro. Vamos ver se isso aconteceu. Mas eu queria conversar com o Laerte sobre isso. Câmara Municipal. Numa eleição municipal, a Câmara acaba ficando em segundo plno, né? Parece que se polariza sempre na questão do sempre polariza em relação aos candidatos a prefeito, e o vereador tem que fazer um trabalho. Eu já fui 20 anos vereador, eu sei o que é uma eleição de vereador. A eleição de vereador é a mais difícil, é a mais complicada das eleições, é mais complicado do que deputado. Até porque muita gente é candidato, né? Muitos numa candidatos, família você bate numa casa, não, meu sobrinho, tal, etc. Enfim, e Rio Preto se tornou diferente. A primeira vez que eu saí candidato a vereador, Rio Preto tinha cerca de 80, 90 mil eleitores. Hoje tem 300. Hoje tem 300 mil eleitores, né? Então... É muito voto. É muito voto, é muita gente, são muitos bairros, né? Rio Preto tem 200 bairros hoje. Então você tem que ir em todos os lugares, não é muito fácil. Precisa um pouco de grana, precisa de muita disposição, precisa de muito cabo eleitoral, precisa de núcleos que dê voto, né? Sindicato, a igreja, enfim. Você precisa ter apoio. Entre os atuais vereadores, houve alguma liderança que se destacou no cenário da vereança em São José do Rio Preto, não a ponto de tentar pavimentar um caminho para ser candidato a prefeito, por exemplo, né? A Câmara faz tempo que já não propõe. O último deve ter sido Manuel Antunes e Doninho Figueiredo. Exatamente. Não é isso? Foram os e Adail Vetorazzo antes disso. Olha que coisa. Antes disso. Saía da Câmara, muita gente. Mas agora não tem saído mais. Mas no começo dessa gestão, se pensou, por exemplo, que o Marcondes, que o Pupo pudessem evoluir para serem candidatos a prefeitos. Se falava nisso no início da gestão. Mas chegaram, seja por... Isso são circunstâncias políticas, né? Política é igual goleiro em futebol, né? Precisa ter sorte também, né? Porque senão leva um frango. Então, não se viabilizaram como candidato a prefeito, talvez um ou outro possa ser candidato a vice. Isso ainda Mas a maioria deve ser mesmo candidato a reeleição. Campo ali do Bolsonaro, talvez seja ainda possível, né? Se não for a Ivani, naturalmente será um desses partidos aí, né? O Pupo já está, acho que na órbita do Edinho, né? Porque é PSD, né? Que é o do médico Eleusis. Isso. Então esse já não ocorre, a não ser a vereador mesmo, né? Mas são nomes que eu acredito que possam se reeleger. São pessoas que têm não só nome, como tem voto, alguns têm recursos. Então tem aquilo que é o básico para disputar a eleição. Agora, quem entra agora, não é conhecido, a não ser que gaste muito dinheiro, não tem muita chance, não. É realmente bastante complicado, né? Sempre foi, né, Laerte? Sempre foi, mas eu me lembro... Sobretudo uma eleição para vereador, que é realmente difícil, talvez muito mais difícil que uma eleição para deputado, difícil, por exemplo. É muito difícil. Conseguindo a legenda para deputado, a chance de eleição é muito concreta. Muito difícil. Né? Nós tivemos alguns casos em Rio Preto, na história de Rio Preto, em que a pessoa se elegeu por uma circunstância. Se você se lembra, e é do seu tempo, o João Bem-vindo foi eleito porque andava com uma bicicletinha que tinha um alto-falante, tal, etc.
E comoveu a cidade assim que foi eleito, porque a mãe dele deu uma declaração, não sei se você se lembra, meu filho não vai mais comer só ovo. Mas chega de ovo lá em casa, chega de ovo frito lá em casa. Agora... Chega de ovo frito e tal. E o João Bem-vindo foi, mas é vereador para uma legislatura só. Nós tivemos outros casos semelhantes. Sem querer comparar o ex-vereador João Bem-vindo a um outro personagem, etc., porque, aliás, o João Bem-vindo é uma boa pessoa de índole boa, muito etc. boa pessoa, gosto muito dele. Ia dizer que talvez tenha sido um fator tiririca na época dele, né? Sim. Por causa da bicicletinha, etc., por causa disso. Talvez... Exatamente, foi uma coisa diferente, né? Eu me lembro que ele estava no partido que eu estava, e a gente saía junto, e ele ia, e nos comícios, naquele tempo o comício tinha uma certa importância. Isso. Então quem falava bem, e eu fui beneficiado por isso, quem falava bem nos comícios tinha maior chance, porque ia muita gente em comício. Isso acabou, hoje o comício é eletrônico, é isso aqui, televisão. Né? Então acabou, ninguém mais, você tem reuniões, você vai numa empresa, você fala para 100 funcionários, etc. Isso ainda existe, mas não é o preponderante. Laerte, só para encerrar nosso bate-papo aqui, vai ser uma eleição cara? A questão de ser menor o espaço diminui o custo ou aumenta o custo? Eu acho que diminui ligeiramente o custo, mas a eleição continua sendo cara. Existem algumas complicações, que foi aí a questão das doações, né, de grana para a campanha, isso é uma complicação, mas aqueles nomes mais viáveis vão ter recurso. Aparece, dá um jeito. No Brasil ainda não há suficiente transparência. Então talvez o financiamento de campanhas eleitorais, talvez isso esteja na origem, na raiz dos problemas de corrupção no Brasil. Sim, nós vivemos ainda num país em que as eleições são fortemente determinadas pelo poder econômico. Sem dúvida. Então não tenha nenhuma dúvida disso. O horário eleitoral não é gratuito. Existem alguns fenômenos, você citou um, Tiririca, o Russomano em São Paulo é um fenômeno de comunicação. Mas quando, por exemplo, ele vai com menos tempo de televisão e sofre o embate, ele não se viabilizou. Nenhuma das duas vezes. Pode se viabilizar agora, mas não se viabilizou. Começa bem e vai se enfraquecendo ao longo do tempo. Lá em São Paulo é bom prestar atenção na campanha da Marta Suplicy. Eu acho que ela tem viabilidade. É uma pessoa conhecida, né? Talvez. Conhecida, foi prefeita. Não há também assim muita crítica para ela como prefeita, e ela vai sair no partido do presidente, né? Exatamente. Laerte, queria agradecer muito a sua presença mais uma vez. Acabou o tempo. É sempre gostoso vir aqui. Muito obrigado. É uma forma da gente estar em contato com a cidade. Eu viajo muito, não fico mais aqui. Acompanho pouco, né? Então as minhas opiniões são já de cara suspeitas. Mas de qualquer forma é uma alegria. Laerte é sempre muito bem informado. Obrigado, viu, Laerte? E obrigado a você que nos acompanhou aí em casa também, mas essa é a edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.